Dignades, tudo bem com vocês? Se você me acompanha do Twitter, eu queria dizer que finalmente chegou o dia de falar sobre Inuyasha aqui no canal, porque eu acho que vocês não aguentam mais eu falando sobre lá e não fazendo vídeo a respeito. Então, seguinte, faz um tempo que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre vários fatores machistas em alguns animes shounen, e aqui estão alguns dos comentários que eu recebi nesse vídeo. Você acabou de falar, tudo foca em ação no público masculino, não no público feminino. Se as mulheres quiserem ver, ótimo. Só que vão ter que se adaptar do mesmo jeito que o shoujo foca no feminino, e caso nós homens quiséssemos ver shoujo, a gente teria que se adaptar a esse gênero também. Mas é óbvio que vai ter cenas sexualizadas, pois os shonen são voltados pro público masculino. Acho que a gente vai fazer isso com essa vozinha pra todos, né? Mas não tem uns muito longos. Shounen é voltado para o público masculino. Obviamente o foco será sobre os personagens masculinos e sobre a visão que os homens têm das mulheres. Eu, como homem, entendo claramente a representação das mulheres nos animes shounen, como Naruto, que você citou. Além do que, faz muito mais sentido, olhando para a realidade, vemos homens lutando em batalhas do que as mulheres, sabe? A verdade é que é completamente natural homens serem mais fortes fisicamente do que as mulheres. Então, faz parte da natureza dos homens machos serem mais fortes do que as mulheres fêmeas. E não é nada mais do que natural o modo que as personagens femininas são representadas nos mangás anime shounen, especialmente do ponto de vista masculino. Não vou falar essa primeira palavra porque o YouTube vai me gongar, né? Se esse tipo de conteúdo é feito para certo público, com S, pra que eu vou me incomodar esse público? E venha mais coisa desse tipo nessas obras. Amigo, certo é com C, tá? Só pra avisar. Minha filha, assista Shingeki no Kyojin e depois exclua o vídeo. Olha, eu já fiz a promessa pra Gabi de que eu vou assistir, então não sei, né? Talvez eu exclua o vídeo depois. Não seria esperado que um anime com público de homens exista uma sexualização das mulheres, como a maioria dos homens gostam de ver mulheres bonitas? Assim como muitos shoujos têm aqueles personagens super bonitões e todos com praticamente a mesma personalidade. É óbvio que shounen sempre vai ter um foco maior em homens, uma vez que é o mercado e tem como objetivo vender para homens. Existe anime onde as mulheres são protagonistas, não são diminuídas e não estão na história para ser o ideal romântico ou social dos homens? Sim, Fernanda, existe! E eu tô aqui hoje pra falar sobre um anime que fez isso com maestria e pra derrubar todos os comentários de hate que eu recebi nesse vídeo. Mostrando que tem sim como fazer uma obra de sucesso voltada pro público masculino, sem sexualização, sem as mulheres serem deixadas de lado e sem estereótipos tóxicos. E essa obra, como o título já diz, é Inuyasha. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar, temer. Passam num segundo. Inuyasha foi publicado em 1996 na Weekly Shonen Sunday, ou seja, ele é um mangá shounen. O anime estreou em 2000 e chegou aqui no Brasil em 2002. Foram 56 volumes e 167 episódios, 4 filmes, 5 OVAs, 9 jogos e uma light novel. E agora em outubro o anime ainda vai ganhar uma continuação. É bastante coisa, né, gente? Ó, só pra fins de comparação, Fullmetal teve 27 volumes, assim como Naruto clássico, Hunter vs Hunter tem 36, Dragon Ball tem 42, Kimetsu tem 21 e Shingeki, que tá pra acabar, tem 31 volumes. Se você não acha que Inuyasha é tudo isso, provavelmente é porque você não era nascido ou era muito novo na época em que o anime fez sucesso aqui no Brasil. Mas os números não mentem. Pra vocês terem uma ideia, o DVD do primeiro filme vendeu 800 mil cópias, ficando por 3 semanas no topo do ranking de animes da Nielsen. O primeiro volume do mangá ficou no top 20 dos mais vendidos dos Estados Unidos durante 77 semanas. Além disso, o mangá foi vendido aqui no Brasil antes mesmo do anime estrear no Cartoon, o que era bem incomum na época. Naruto, Dragon Ball, Sakura Card Captor, Sailor Moon, eles todos foram vendidos em mangá depois do anime ter estreado, porque queriam saber se ia ter uma aderência do público antes de sair publicando o mangá aqui. Então, agora que a gente já esclareceu que Inuyasha fez sim muito sucesso, a gente pode começar a falar sobre como ele fez tanto sucesso entre vários públicos diferentes. Mesmo sendo voltado para homens e sem precisar sexualizar ou enfraquecer desnecessariamente as personagens femininas. Vamos começar falando dos protagonistas. Por mais que o nome do anime seja Inuyasha, a protagonista é a Agumi. E, gente,
Eu assisti dublado quando era pequena e eu revi dublado agora, então eu vou falar o nome dos personagens dublado, ok? Eu não tô dizendo que os shonen só podem ser bons ou só podem não ser machistas se eles tiverem personagens femininas como protagonistas. Mas é que no caso de Inuyasha isso ajuda a dar uma equilibrada. Porque, obviamente, a Agome, como humana, é mais fraca que o Inuyasha, um meio yokai. E eles não tentam não fazer isso, tipo, ela é claramente mais fraca que ele. Mas, ao mesmo tempo, ele depende dela para encontrar os fragmentos da Joia de 4 Almas. Então ela não pode ser deixada completamente de lado. Além disso, todo o arco do Inuyasha gira em torno dele ter que aprender a se importar com os humanos para ficar mais forte. O que deixa o papel da Agome ainda mais importante. Isso também não quer dizer que ela seja uma garotinha indefesa, porque a história mostra que a força dela tá justamente na coragem de enfrentar algumas situações das quais ela sabe que não tem nenhuma chance. E ao longo da trama ela também desenvolve as habilidades de sacerdotisa dela, então é quase como se a gente estivesse assistindo uma história em que a protagonista funciona como suporte na equipe. Outra coisa importante é que o Inuyasha ele não é nada OP, como geralmente acontece com a maioria dos personagens masculinos principais em anime shounen. Que eles tiram o poder, vocês sabem de onde, né, quando eles estão pra morrer. O Inuyasha ele justamente quase morre várias vezes e é salvo pelo trabalho em equipe ou por alguma outra circunstância. O Miroki e a Sango, apesar de serem só humanos, eles são claramente capazes de enfrentar e enfrentam o inimigo sozinhos. Mesmo que seja mais fácil pro Inuyasha na maioria das vezes por ser um yokai. Também vale a pena lembrar que a lore da história é muito rica. A história toda é baseada em lendas reais do Japão feudal, então assim, tem muitos demônios e monstros grotescos e sangue e ossos, mas ao mesmo tempo tem uma pitada de humor hilária. A lore ela vai sendo revelada aos poucos, mas não é de um jeito arrastado como acontece em Naruto, por exemplo, que a gente só foi descobrir como que a raposa de 9 caudas foi parar nele lá no final do Naruto Shippuden. Inclusive esse é um elogio que eu preciso fazer pro anime também, porque ele tem pouquíssimos fillers comparado com a maioria dos shounens, e todos esses fillers eles estão ali por um motivo e eles não são 100% descartáveis. Não é simplesmente uma história de como conseguir o curry perfeito, sabe? Todo filler tem um desenvolvimento de algum personagem que não é esquecido nos episódios seguintes. E o mesmo vale pros filmes, eles não são completamente descartáveis e eles se encaixam em momentos específicos da história. Inclusive, eu tô justamente pensando em fazer um vídeo aqui pra preparar vocês pra nova série que vai ter, falando sobre a melhor ordem pra ver Inuyasha e onde esses filmes se encaixam. Porque pra vocês terem uma ideia, o primeiro beijo de um dos casais principais acontece num filme e não no anime. E isso não é ignorado depois. Como eu já falei, ele não é um anime nada sexualizado, mas isso não quer dizer que ele não seja um anime sensual. Todas as mulheres e homens maiores de idade desse anime, eles são retratados com uma sensualidade impecável. Mas não é de um jeito exagerado e nada realista, sabe? E tem sim um monte de piadinha sexual com duplo sentido que eu morro de dar risada. E também tem aquele clássico personagem tarado como costuma ter na maioria dos shounens. Só que ele não é feito de uma forma extremamente repugnante como costuma acontecer. O Miroki é um monge que tem uma super história por trás e que tá sempre tentando fazer o bem no contexto maior. Ele é um personagem extremamente bem desenvolvido, com habilidades incríveis, que se preocupa demais com seus amigos e que quer salvar o mundo. Ele é tão bem desenvolvido que o fato dele ser tarado acaba sendo deixado em segundo plano, diferente do que acontece com o Mineta, por exemplo. E a grande diferença aqui é que a taradice do Miroki ela é sempre mostrada do ponto de vista das meninas que ele assedia ou de meninas que estão presenciando os assédios dele. E ele sempre é punido por agir dessa forma, o que mostra que ele tá agindo da forma errada. No caso do Mineta, por exemplo, você vê ele apanhando. Mas como tudo é mostrado meio que do ponto de vista dele, você ri da cena e você pensa, ah, o moleque é assim mesmo, mano, deixa o cara, eu não tô fazendo mal pra ninguém. No caso do Miroki, você também ri, mas você ri porque ele se deu mal, não porque ele se safou. E em nenhum momento é dado a entender que isso é um comportamento normal ou positivo. Inclusive o próprio Inuyasha, que também é homem, critica os assédios dele. E por fim, o anime tem romance. Bastante romance. Então, eu entendo que algumas pessoas possam se afastar dele por conta disso. Mas em nenhum momento a história deixa de ser sobre ação e pancadaria. É um anime shounen, o foco é totalmente a ação. E o romance é um segundo plano. E é só vocês verem assim, do mesmo jeito que o Naruto ou a Sakura ficam extremamente mais fortes quando eles estão fazendo as coisas pra salvar o Sasuke, o Inuyasha fica mais forte quando ele tá querendo salvar a Agome. Tipo, não é tão diferente assim, sabe?
Eu, inclusive, preciso fazer uma menção honrosa aqui pro triângulo amoroso dessa história, porque, assim, vocês sabem que eu detesto triângulo amoroso, né, porque já virou muito clichê. Mas esse é um dos poucos triângulos amorosos que faz sentido, porque no Yasha tá afim da Agome e da vida passada dela, que é a Kikyo. Então, tipo, elas são a mesma pessoa, sabe? Por isso que é tão difícil pra ele escolher. E querendo ou não, na cabeça dele não faz 50 anos que ele perdeu a Kikyo, faz, sei lá, 3 semanas que ele não vê ela, sabe? Então é meio difícil de dissociar o que tá acontecendo. Bom, gente, é isso. E como vocês viram, Inuyasha foi um anime de muito sucesso, que não traz nenhum dos exemplos machistas que eu citei naquele vídeo. E que prova que dá sim pra fazer um anime bom, sem essas coisas e que agrade o seu público-alvo. Eu sei que existem vários outros que vocês já mencionaram, como Fullmetal, Shingeki, mas eu não assisti esses ainda e eu queria muito fazer esse vídeo sobre Inuyasha porque é realmente um dos meus animes favoritos. Inclusive, se você nunca assistiu e quer assistir depois desse vídeo, eu vou deixar o link pra você ver na Amazon Prime aqui na descrição e no comentário fixado, tá? Eles têm todas as temporadas e todos os filmes lá. Então, assim, depois de ver esse vídeo, eu espero que você pense 2 vezes antes de falar que tal anime é assim e tem que ser assim mesmo, porque ele é feito pra homens e homens gostam disso, porque Inuyasha fez muito sucesso com homens sem ter nenhuma dessas coisas. Bom, é isso. Eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira, Lazuli, Yatio, Mirazi, João, Felipe, Kabinkitube, Rena, Vitor Marra e Gabriel Libriano, que eu falei que ia agradecer 2 vezes, então estou agradecendo em dobro, Gabriel. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.